Primeiro, o título foi a partir de uma conversa com o Guilherme, que ele sugeriu o desafio da introspecção no momento de reclusão. Ele me perguntou, me pediu um pouco o que é mais precioso nesse momento, né, de que nós estamos vivendo de pandemia. Então, a partir desse desafio, né, eu pensei aqui uma exposição, e vou dividir em três partes essa minha exposição. Primeiro, eu acho que para nós entendermos o que a gente está vivendo nesse momento, é necessário entendermos um pouco o contexto contemporâneo. Por quê? Porque eu acho que o desafio da pandemia, o desafio do Covid-19, né, por estar acontecendo no início do século XXI, eu acho que se ele tivesse acontecido nos anos 30, 40 do século passado, o contexto contemporâneo era outro, e a repercussão existencial do impacto do Covid-19 seria outra. Né? Então, eu acho que para nós entendermos bem o momento ou o significado dessa pandemia, é necessário primeiro entender o contexto contemporâneo dentro do qual nós estamos mergulhados, o século XXI. E aí, nesse primeiro momento, secando esse contexto contemporâneo, mergulharmos no impacto antropológico, quer dizer, como é que isso repercute no ser humano, que é o ser que vive nesse planeta, que tem a capacidade de direcionar esse planeta, de dar um significado à vida ou às vidas desse planeta. E aí, depois desse impacto, me resta um pouco esse problema da conquista da introspecção. Então, rapidamente, eu uso muito a imagem do iceberg. Vocês vejam só, aqui tem três coisas aqui. O Covid-19, que está exigindo o quê? É um acontecimento. Aliás, está escrito errado, agora que estou me percebendo lá, Covid-19, ele está exigindo um isolamento, né? E está exigindo, em alguns casos, um certo confinamento. Então, vejam, esse é um fenômeno novo, é um acontecimento esporádico. Né? Ele poderia ser outro acontecimento, como uma guerra, por exemplo. Né? A guerra vai exigir, no momento que uma nação entre em guerra, ela, que é esporádico, naquele momento, vai exigir vários comportamentos da sociedade, das pessoas que vivem nessa sociedade. E aí ele tem os efeitos. Né? Quer dizer, nos efeitos, aí eu estou chamando esse iceberg como se fosse a pessoa. Esse impacto, né, do Covid, da situação do Covid, está exigindo, ou está provocando nessa pessoa, que é o simbolizado aqui pelo iceberg, por exemplo, medo de morrer, pânico. Tem pessoas que estão com pânico, você conversa, estão com medo de morrer. Agora, aqui nós temos uma outra questão, porque o que está no imaginário é que se você pega a doença, você vai morrer. Ninguém pensa como vai enfrentar a doença, como é que você vai se recuperar da doença. Não é isso. Então, é um pânico, porque se eu pegar, eu morro. Você está assistindo pessoas morrendo. Então, você está com medo também de perdas familiares. E aí, principalmente dos entes mais queridos, que a gente tem mais afinidade, que são os nossos pais, os tios, os avós, né? E a gente entra um pouco em parafuso. Começam a aparecer conflitos muito familiares, porque decorrente de estamos vivendo muito juntos nesse momento. O isolamento e o confinamento está exigindo uma vivência muito grande. Então, o eu está fora do seu lugar do dia a dia. Né? E um luto mal vivido, quer dizer, por exemplo, morre um ente querido, você não tem nem possibilidade de fazer um velório, né? Como numa família, morreu a mãe, os filhos moram fora, não tinham jeito de vir a Belo Horizonte, não tem que mandar cremar,
para depois colocar lá no cemitério. Não, é um problema complicado, quer dizer, um luto mal vivido. E depois, não só isso da presença, mas vai ter missa, mas a missa vai ser online. Quer dizer, aquele aconchego, né, que o luto exige, do apoio dos outros, né, que apoia o meu sofrimento, desaparece no contexto. Então, veja, a situação está muito complicada, né? Esse isolamento está exigindo transformações e apavoramentos. E aí você tem os efeitos desse isolamento. Rapidamente, esses efeitos do isolamento. Primeiro deles, né, é uma não divisão entre trabalho e casa. Veja, esse é um aspecto muito importante. A casa é o lugar do descanso, a casa é o lar. Lar significa onde você se reabastece. Veja, você perde agora os parâmetros de separação entre o lar e o trabalho. Quer dizer, o mesmo quarto que você dorme, o mesmo quarto que você está numa reunião com o computador pelo online. Essa é uma confusão, entendeu? Os parâmetros estão tão bem definidos. E aí você tem também as crianças perdem o contato com as outras crianças, quer dizer, elas estão completamente, elas passam a conviver só com adultos, elas não conseguem nem conviver com as próprias crianças, que são os pares da idade dela. Veja, isso é um efeito do isolamento, né, que nós temos que enfrentar, e que estamos enfrentando. Depois nós temos aí a redução do contato social. E os efeitos da pandemia, disso tudo que eu acabei, são analisados pelo Paulo, a ansiedade, a depressão também está aumentando muito, o número de deprimidos aumentou muito fortemente, insônia, gente perdendo noção do tempo, né? do sono. Então, esse é o contexto, esse é o fenômeno que nós temos. Agora, o que nós precisamos entender? Aqui que está a questão complicada. Né? Agora, nós temos um iceberg. No primeiro slide, a gente viu o quê? Um negócio por cima. É uma análise interessante, mas eu acho que não nos ajuda a penetrar no problema, na essência do problema, naquilo que está por debaixo de toda essa questão. Por quê? Porque a pergunta que eu me fiz é o seguinte: por que algumas pessoas conseguem enfrentar com um pouco de serenidade o desafio atual a colocado? E a maioria entra em parafuso. Então, veja, tem alguma coisa que não é do contexto. O contexto está exigindo um isolamento, está exigindo uma nova transformação. Mas é do impacto antropológico, da estrutura antropológica do ser humano, que aí nós temos que dissecar isso. E aí tem os sintomas lá em cima. Então, eu vou procurar, né, nesse agora, né, deixa eu ver se eu tiro aqui fora isso, voltando aqui, vou fechar e abrir, onde é que eu vou abrir aumentar aqui agora, espera lá, vamos ver aqui, quis tirar aqui, bom, agora estou meio perdido aqui, vamos ver aqui, então, vamos lá. Agora. Agora, Guilherme, eu me perdi aqui. Como é que eu vou aumentar, aparecer a minha figura aqui? Esse aqui é o... Você tem que cancelar o compartilhamento. Cancelar o compartilhamento? Não, mas não, peraí. Você quer que apareça essa figura do iceberg, não é Não, isso? não, agora eu não preciso mais de figura. Eu quero agora aparecer eu. Então, você precisa de cancelar o compartilhamento. Eu no cheio? Isso. Não, aí apareceu... Onde que estão? Esse aqui fica uma barra verde no alto. Isso. Escrito. Aí, está aparecendo agora. Isso. Bom, agora. Isso. Então, ótimo. Então, agora voltamos aqui a minha figura. Vamos ver se ele aparece inteiro. Bom, então, essa é a questão que a gente tem que se perguntar. Né? O que o contexto social mostra? O tipo de sociedade do século XXI nós estamos mergulhados nela? O que ela está nos mostrando? Né? Essa é a questão que está em jogo. Então, o primeiro ponto, aí os sociólogos são muito
longos nas suas análises, são vários, então eu vou citar alguns. Sociedade do hiperconsumo, examinada por Lipovetsky, Sociedade do espetáculo, por Gebord, Cultura do narcisismo, por Christophe Lasch, Sociedade pós-industrial, por Daniel Bell, Sociedade hedonista, Vida Laiga, por Henrique Rojas, Sociedade líquida, por Bauman. São análises do contexto social. Que contexto é esse onde a pandemia, onde o Covid-19 se instaurou? Essa que é a pergunta, para nós termos a análise do impacto. Sociedade do deprimido, ou da fatiga, que é a análise do Ehrenberg. E agora, talvez o mais badalado nesse momento, Sociedade do cansaço, do Schulhan. São análises sociológicas desse contexto. Nós precisamos entendê-lo para compreender, vamos chamar assim, o impacto do Covid-19, da pandemia. Então, agora, o que essas análises têm de comum? Essa aqui é a pergunta que eu gostaria de fazer. Elas têm duas coisas que estão por debaixo e que eu vou chamar isso de um impacto antropológico. Tem um autocentramento no sujeito. Então, veja, esse é um problema complicadíssimo. Quer dizer, nós somos, quer dizer, não é o outro. Todas essas análises, sociedade líquida, é um autocentramento no sujeito. Quando isso começou? Isso começou a partir da segunda revolução individualista nos finais dos anos 60 e início dos anos 70. Então, ali começa uma transformação na sociedade e essa sociedade está sendo moldada pelos esses últimos 50 anos. Então, essas análises de todos esses autores que eu citei são análises desses últimos 50 anos, que têm em comum um autocentramento do sujeito. E o segundo ponto tem um esvaziamento da qualidade das relações intersubjetivas. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade ideologicamente individualista. Então, veja, esse é o impacto. O Covid impacta, o fenômeno do Covid impacta dentro desse contexto. E aí é que nós temos que analisar o que acontece nesse contexto. Então, aí vem o fenômeno. Deixa-me ver aqui o tempo, por favor. Aí vem o fenômeno. 3 minutos. Que poderia dizer o seguinte, para nós entendermos esse impacto antropológico. Nós estamos vivendo na exterioridade. É uma sociedade da exterioridade, não é uma sociedade da interioridade. Então, é uma sociedade que se molda por estar sempre voltada para fora e não para dentro do sujeito, pela interioridade. Então, e o ser humano se constitui nessa dialética entre exterioridade e interioridade. Só que a sociedade, nesses últimos 50 anos, foi se moldando, foi se estruturando a partir em cima da exterioridade. Então, veja, a pergunta que eu fiz no início, quem são as pessoas hoje que estão conseguindo viver com uma certa serenidade esse problema novo? São as pessoas que têm um cultivo da interioridade. Então, é o problema da reclusão. Eu estou tentando agora responder o desafio que o Guilherme me colocou. Então, nós estamos, vejam só, o isolamento vai exigir um contato maior com a interioridade, mas nós estamos na contramão da interioridade. Nós estamos no movimento da exterioridade. Esse é o movimento da sociedade contemporânea. Por isso, a meu ver, as coisas tomam uma exacerbação maior do que se nós tivéssemos um cultivo da interioridade. Porque eu observei que quem pratica yoga, quem tem muito tempo de meditação, está enfrentando com mais naturalidade aquilo que está acontecendo no mundo contemporâneo. Nós estamos muito voltados. Então, uma sociedade do consumo, ela é voltada para o exterior. Uma sociedade do espetáculo, do Gebord, com as suas dinâmicas, é voltada para o exterior. Então, aqui, o que está acontecendo? Nós estamos aqui procurando uma sociedade na qual a felicidade, né, a realização humana está em coisas fora do indivíduo, e não na interioridade, no cultivo das relações pessoais.
Então, bem, isso exacerba o sofrimento, isso exacerba o nosso mal-estar. Então, essa é a tentativa que eu disse assim, o que está por detrás do impacto do fenômeno no nosso dia a dia? Bom, então, nós temos justamente agora que de encontrar uma saída, né? Buscar uma alternativa para escapulirmos desse dilema da exterioridade com a interioridade. Então, o Covid exige isolamento. Agora, como que agora eu vou enfrentar o isolamento cultivando a interioridade? Então, esse é talvez aqui um grande desafio para nós. E aí eu entro na terceira parte, né? Então, eu, na primeira, que seria esse o contexto, eu só citei os autores, porque se eu fosse falar de cada um deles, nós gastaríamos aqui mais de 1 hora para falar sobre sociedade do consumo, sociedade do espetáculo, sociedade líquida. Mas o que elas têm de comum? Elas têm que dizer, olha, nós vivemos numa casca, nós vivemos no exterior, nós não cultivamos as relações internas. Então, esse foi o impacto antropológico. Como que nós vamos tentar sair disso? Como é que é o caminho? Nós temos que encontrar um caminho para isso. Eu chamo isso duas coisas, eu chamo do enfrentamento existencial. E aí nós temos 2 caminhos, né, ou 2 pistas. Né? Primeiro, o cultivo de uma vida interior. Agora nós vamos tentar falar um pouquinho sobre essa vida, o que é essa vida interior. E segundo, tendo uma nova postura social. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar, né? Primeiro, então, vamos começar aqui com uma pequena reflexão, né, sobre esse cultivo da vida interior. O que eu estou entendendo? 2 minutinhos, professor, por favor. Quanto? 2 minutinhos, por favor. 2 minutinhos? Vou ser rápido aqui, então. Desculpe me Primeiro, apertar. buscar uma autenticidade, a descoberta do seu núcleo pessoal. Quer dizer, eu tenho que entender, eu tenho que articular maneiras com meditação, com yoga, com reflexões pessoais, de buscar esse núcleo interior. O que é meu? O que é próprio meu? Né? Que é um encontro consigo mesmo. Quer dizer, a capacidade de estar com você mesmo. Eu preciso descobrir isso para poder enfrentar essa exterioridade, esse absurdo da exterioridade. Eu preciso ter contatos com a natureza. Né? Quer dizer, claro, mas eu não posso. Aquele que puder, seria importante ter mais um contato com a natureza, porque o homem é natureza. Né? E aqui, bom, aqui vai ficar um pouco para uma outra oportunidade, a atenção a algumas vivências corpóreas, psíquicas e espirituais dessas 3 dimensões. O segundo caminho, a segunda perspectiva seria uma nova postura social. O que é uma postura social? É uma redução do eu e um ressurgimento do nós. Eu aqui estou usando muito a grande intuição de Binswanger, que ele vai dizer que a nostridade é o chamado fundamental do ser humano. Ninguém se estrutura como ser humano fora de uma comunidade humana. Né? E aí, o descentramento do eu, pensar no outro. Como é que eu posso pensar nisso? Vivência de solidariedade. Ou pequenos gestos, né? Visitar uma tia, mas eu não preciso visitar de encontrar pessoalmente. Eu posso chegar no portão da casa da minha tia só para dar um oi para ela, porque ela está isolada. Veja, eu preciso ter atitudes de solidariedade, atitudes de encontro com o outro. Então, ou telefono, ou converso, ou apareço na porta da casa, não preciso entrar. Veja, você vai fazer o ressurgimento do eu e do nós e um descentramento do eu. Então, é isso que eu chamaria a atenção, nós criarmos novas atitudes para pensar, para revertermos esse equacionamento, essa exacerbação da exterioridade sobre a interioridade. Porque nós vamos dos 2 termos. O problema é que a sociedade contemporânea exagera sobre um e esquece o outro. E eu vejo, finalizando, que as pessoas que têm interioridade, cultivam interioridade, têm mais chance
de superar esse momento tão difícil nesse contexto contemporâneo. É aí que é o problema da, vamos chamar assim, como sair desse impasse, né, que é o título que o Guilherme me pediu, né, justamente sobre isso, o desafio da introspecção no momento de reclusão, quer dizer, que eu tenho que encontrar-me comigo mesmo. Muito obrigado, espero ter colocado algumas ideias para o debate.